Olá, eu sou a Júlia e hoje a gente vai criar um cenário utilizando o Copilot dentro dos aplicativos da Microsoft. Eu criei aqui um cenário de RH como se fosse uma contratação de um novo funcionário. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue utilizar o Copilot nessas etapas de contratação. Mas antes da gente começar, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se você não conhece a nossa empresa, eu estou deixando o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Lembrando que se a sua empresa estiver precisando renovar ou assinar a licença da Microsoft, eu também estou deixando meu e-mail aqui na descrição do vídeo, é só você entrar em contato comigo. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para utilizar o Copilot em algumas tarefas do dia a dia. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, utilizando as ferramentas do Microsoft 365 com o Copilot, um caso que a gente consegue utilizar, um cenário de como que a gente consegue colocar o Copilot no nosso dia a dia. Então nesse caso aqui, nesse cenário, eu vou utilizar o Copilot para fazer uma contratação. Então seria voltado para o setor de RH, para contratar um novo funcionário. Então para a gente começar, eu vou abrir o Word, e aqui dentro do Word, eu vou pedir para o Copilot criar uma descrição desse trabalho para eu poder divulgar essa descrição nas plataformas para poder pegar os currículos. Então, eu vou pedir para o Copilot criar essa descrição do trabalho e pedindo para ele colocar quais são as habilidades que o candidato tem que ter. Então, para a gente poder criar essa descrição, nós vamos clicar aqui no ícone do Copilot e aqui nós vamos explicar para ele como que a gente quer que ele escreva essa descrição. Então, eu pedi aqui para o Copilot criar uma descrição para essa vaga. A vaga vai ser uma vaga de recepcionista para uma escola de inglês. Você pode pedir para ele colocar as habilidades, conhecimentos, você pode pedir para ele ir colocando o que você precisa que ele crie aqui, e aí depois a gente vai avaliar para ver se essa descrição ficou bem feita e se está atendendo aos requisitos que vocês precisam. Então, lembrando que o Copilot é sempre uma ideia para você iniciar os trabalhos. Então, ao invés de você começar a criar, ele cria para você aqui um rascunho e você vai editar depois. Vamos criar aqui, pedir para ele gerar. Então ele criou aqui a vaga, né, a descrição da vaga, e colocou o que ele entendeu que eu pedi, né, os qualidades, os requisitos, a formação que um recepcionista ou uma recepcionista de escola de inglês tem que ter. Então aqui ele coloca atender aos alunos, realizar matrículas, organizar os arquivos, enfim, todas as qualidades, e aqui embaixo os requisitos. Caso você não tenha ficado contente com esse resumo, você pode pedir para o Copilot refazer. Então ele pode regenerar e criar um novo resumo para você. Você não vai perder esse resumo que ele fez, você vai poder escolher entre um e outro. E você também pode pedir para ele tornar esse resumo mais formal, tá? Então vou pedir para ele fazer aqui um novo resumo para eu poder comparar e ver qual que é o melhor. Ele acabou de criar um novo resumo para mim sobre essa vaga de recepcionista, e aqui ele já trouxe mais informações. Então aqui ele já colocou uma introdução para essa vaga, aqui nos requisitos ele também já colocou aqui uma pequena introdução, e embaixo, se você tiver interesse, né, se o candidato tiver interesse, colocar aqui, enviar o currículo para o e-mail. Você pode escolher entre um e outro. Então aqui nessa janelinha aqui que o Copilot abre, aqui está sendo 2 de 2. Se você clicar nessa setinha, ele vai mostrar o primeiro. Então, o 1 de 2. Como eu disse, vocês não perdem o que ele gerar de novo. Se você não gostar nem da 1 nem da 2, não atender os requisitos, você pode pedir para ele gerar o mais um. E assim, você pode pedir para ele gerando até ficar do jeito que você acha que vai ficar bom, e você faz as suas alterações. Aqui eu achei melhor a segunda opção que ele gerou, tá? Então eu vou manter essa segunda opção. Para você manter, você fica na opção que você quer e clica aqui em manter. Pronto. Agora não é mais o Copilot que faz as alterações, é você. Se você precisar alterar, como por exemplo aqui, enviar o currículo para o e-mail, e você vai colocar o e-mail que você quer que envie aqui. Então para você
começar, né, o primeiro passo é você divulgar essa vaga. Então esse daqui vai ser o meu texto de divulgação. Você pode utilizar o Copilot no Word para te ajudar a fazer isso. Depois desse processo, você vai precisar divulgar essa vaga, os candidatos vão começar a enviar os currículos para você e você vai ficar com vários currículos de várias pessoas e você vai precisar analisar esses currículos para ver quais deles, quais candidatos estão aptos para marcar uma entrevista. Então agora a gente vai pegar os currículos e vai pedir para o Copilot analisar. Então agora aqui no Copilot Studio nós vamos criar um robô para ajudar a gente a analisar esses currículos. Então eu vou vir aqui em criar, vou selecionar aqui novo Copilot e vou fazer aquele processo de criação do bot para o Copilot aqui no Copilot Studio. Então eu já coloquei aqui os detalhes do meu robô e vou clicar aqui em criar. Então aqui o meu bot já foi criado e agora eu vou desabilitar os conhecimentos gerais, né, que é ele utilizar o próprio conhecimento e buscar dados na internet, vou tirar. Dessa maneira ele vai somente utilizar os dados que a gente colocar aqui. Vou adicionar o conhecimento, então adicionando o conhecimento, vou pegar e carregar os arquivos aqui dentro do bot que a gente está criando. Então eu já coloquei todos os currículos que foram recebidos, eles estão todos em Word, mas eles poderiam estar em PDF também, isso não interfere, tá? Você pode colocar qualquer tipo de arquivo aqui. Nesse caso, você não consegue colocar imagem, nem áudio, nem vídeo, porque ele não dá esse suporte aqui nos arquivos, mas os arquivos de texto, sim. Então, um PDF, ele consegue fazer tranquilamente, tá? Lembrando que tem que ser um PDF que seja o arquivo, não pode ser um documento digitalizado de um PDF e gerado um PDF com essa imagem, não pode ser, tá? Tem que ser um documento mesmo. Então aqui que eu já coloquei, vou clicar aqui em adicionar. Então ele já carregou aqui todos os currículos para dentro do bot. Eu vou dar uma olhada aqui no conhecimento. Então, ó, aqui a gente consegue ver que ele está em andamento, ou seja, o Copilot está analisando esses documentos, verificando se todos estão de acordo com o que ele consegue analisar. Então a gente precisa esperar isso aqui aparecer com o sinal de verde e pronto para a gente poder começar a perguntar para ele os requisitos que a gente precisa. Então é preciso aguardar essa fase aqui, onde ele analisa. Prontinho. Ele já fez aqui a análise e todos foram aprovados, ele analisou todos os currículos que eu coloquei aqui, tá? É um processo que demora alguns minutinhos, tá? Não demora muito, eu corto o vídeo para não ficar muito longo, mas ele não demora muito. Então aqui a gente até consegue ver que eu coloquei o arquivo a 3 minutos, então faz mais ou menos uns 3 minutinhos que ele demorou para fazer isso aqui. Enquanto ele vai fazendo, você vai clicando aqui em última atualização, aqui, atualizar agora, você clica e ele atualiza e você já consegue ver quais já foram analisados ou não. Então depois da gente ter colocado aqui, né, nós vamos pegar e testar o nosso Copilot. Vamos já fazer um teste para ver como que ele está funcionando. Então vamos fazer uma pergunta simples sobre a vaga. Então vamos supor que essa vaga seja para pessoas mais experientes, com pelo menos 1 ano de experiência na área. Então eu vou fazer aqui a pergunta. Então coloquei aqui, ó, quais currículos têm mais de 1 ano de experiência? Vamos ver se ele já consegue trazer para nós. Ele trouxe aqui a resposta para nós. Então a Maria Silva tem 1 ano de experiência como recepcionista numa escola de idioma. Já a Isabela Nogueira tem 6 anos de experiência em redação e reportagem, e a Elisa Martins tem 6 anos de experiência em gerenciamento de projetos. Então aqui eu não especifiquei 1 ano para quê, né? Coloquei aqui quais currículos têm mais de 1 ano de experiência. Como nós estamos buscando para uma vaga de recepcionista, a gente pode ver aqui que a Maria Silva é que tem mais de 1 ano de experiência como recepcionista de uma escola de idiomas. Eu vou reformular então a minha pergunta para ver se ele traz mais algum currículo que tenha 1 ano de experiência como recepção de escola de idiomas. Vamos ver. Então eu reformulei a minha pergunta. É a mesma coisa dessa aqui de cima, porém coloquei mais uma informação para ver se ele, por um acaso, não deixou de fora nenhum currículo, porque eu não perguntei da maneira, entre aspas, correta. Vamos ver se assim ele traz mais alguma informação para mim. Então, ó,
ele já trouxe aqui mais 2 pessoas. Além da Maria Silva, que tem exatamente 1 ano, existem mais 2 currículos que têm mais de 1 ano de experiência. Então, ele já me trouxe aqui mais 2 informações. Então, quando eu digo que a gente precisa aprender como conversar com o Copilot, é nesse momento. Às vezes a gente pode fazer uma pergunta, ele vai responder para nós exatamente o que foi perguntado. Então, é muito importante verificar bem o prompt que você está escrevendo para não acontecer de você perder alguma coisa. E se a gente clica em cima disso aqui, ó, ele abre, né, o currículo. Aqui em cima, ele abre esse currículo para a gente conseguir visualizar. Ele abre dessa maneira, assim, só com as informações, né? Mas você pode abrir o próprio arquivo, claro. Então, ótimo, conseguimos aqui selecionar 3 pessoas para fazer uma entrevista. Então, nós vamos pedir para essas pessoas fazerem essa entrevista online. E dentro da entrevista online, a gente vai pedir para o Copilot continuar analisando essas entrevistas com essa pessoa. É possível que o Copilot também crie análises com entrevistas em grupo. E assim você consegue analisar essa entrevista e saber, através dele, quem que contribuiu mais, quem respondeu mais. Então eu vou mostrar para vocês aqui na entrevista que eu vou fazer através do Teams e utilizando o Copilot dentro dele. O próximo passo vai ser criar as perguntas para a entrevista do nosso candidato, né, ou dos candidatos. Então, nós vamos abrir o nosso componente do loop, vamos abrir o loop e dentro do loop nós vamos criar essas perguntas para a nossa entrevista. Então, eu vou pedir para o Copilot criar essas perguntas aqui dentro do loop. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que dentro do loop e não dentro do Word? O loop você consegue trabalhar junto com outras pessoas muito mais facilmente e de uma forma mais rápida. Então, se eu criar um documento do Word, eu preciso ficar compartilho, né? Eu preciso ficar compartilhando com os meus colegas do RH. O loop, eu consigo compartilhar esse loop dentro do Teams e a gente conversar e fazer alterações nesse loop ali instantaneamente. Então, se por um acaso essas perguntas precisar passar por um gerente, né, um supervisor, é muito mais fácil de você passar um componente do loop do que um arquivo de Word ou de qualquer outro tipo de arquivo, tá? Então, é por isso que eu vou fazer aqui no loop também, para poder utilizar essa ferramenta que é tão interessante, né? Essa ferramenta que é tão versátil, você consegue fazer várias coisas com ela. Então eu vou pedir para ele criar aqui as perguntas da nossa entrevista. Então coloquei aqui, ó, crie perguntas para uma entrevista de recepcionista de escola de idiomas. Vamos ver então se ele traz aqui as perguntas e como são essas perguntas, né? Então, ele trouxe aqui as perguntas para essa entrevista, né, de recepcionista da escola de idiomas, e olha só como que o loop funciona. Ele até dividiu aqui para mim, eu não pedi para ele dividir, a minha solicitação está até aqui embaixo, para ele criar 10 perguntas para uma entrevista de recepção de escola de idiomas. Ele mesmo, por conta própria, separou essas perguntas em perguntas gerais, habilidades, atendimento ao cliente e conhecimento específico da área. Então aqui eu vou abaixar para eu conseguir ver o restante do meu loop. Então aqui ele trouxe conhecimentos específicos da área e situações hipotéticas. Ele trouxe as 10 perguntas que eu pedi, separou essas perguntas para mim e agora sim eu posso avaliar se essas perguntas são pertinentes a fazer numa entrevista ou não, se eu preciso acrescentar mais alguma. Então você consegue utilizar aqui o loop para poder fazer isso. Então, vamos manter as perguntas como elas estão aqui. Então, eu vou manter o rascunho, manti aqui o meu rascunho, e aí, como eu falei para vocês, vocês conseguem compartilhar essa entrevista, né, esse loop, com outra pessoa, utilizando esse componente do loop. Então, para vocês poderem fazer isso, se precisar passar por mais pessoas, ou for um grupo de pessoas do RH que avaliam quem vai ser contratado, vocês vêm aqui em cima, ó, copiar como componente do loop, ele vai copiar. Então eu abri aqui
o meu Teams e eu vou colar o componente do loop que eu acabei de copiar. Ele vem assim, ó, como se fosse um link. E logo você já só espera um pouquinho, ele já abre o componente do loop aqui, com o arquivo do loop que eu acabei de criar. Então, você enviando esse arquivo, é claro que aqui eu estou enviando para mim mesma, mas é só para ilustrar, né, aqui para vocês conseguirem ver como que funcionaria enviar para uma pessoa. Então, vou enviar, e aqui, se fosse, né, outra pessoa editando esse loop, ele seria editado instantaneamente, como todas as vezes que eu já mostrei aqui para vocês, que é possível utilizar o loop em qualquer outro lugar. Então, aqui, para deixar ilustrado como que funcionaria e por que eu utilizei o loop, tá? Então, eu estou dentro da entrevista, aqui dentro da reunião, e para vocês conseguirem colher as informações e pedir para o Copilot analisar depois, vocês vão vir aqui nessa opção de mais, vão vir em gravar e transcrever e clicar aqui em iniciar transcrição. A partir desse momento, ele vai iniciar a transcrição aqui da reunião, ou seja, de toda a entrevista, e depois é possível que você pegue essa transcrição e peça para o Copilot analisar para você essas entrevistas. Então, eu vou fazer 2 entrevistas, né, com 2 pessoas diferentes e vou pedir para o Copilot analisar para mim e descrever quais foram os candidatos que melhor se saíram nessas 2 entrevistas, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente consegue visualizar a entrevista que foi feita, tá? Então, a transcrição, ela fica toda aqui, tá? Ao final dessa reunião, você vai voltar aqui na opção de mais, vir em gravar e transcrever novamente e parar a transcrição. Pronto, agora essa transcrição já foi encerrada e a gente vai conseguir ter acesso a essa transcrição no fim, lá na reunião, lá no chat, dentro do Teams. Então, eu vou fazer a outra entrevista com o outro participante e depois eu vou analisar essas 2 transcrições. Já terminei as 2 reuniões que eu tinha para fazer aqui com os 2 candidatos e agora eu estou dentro do Copilot aqui no Teams e nós vamos pedir para ele resumir as reuniões que eu tive hoje. Então, vou pedir aqui para ele resumir as minhas reuniões de hoje. Então, pedi aqui para ele resumir as minhas reuniões de hoje e ele vai trazer aqui para mim. Então, eu tive essas 3 reuniões, ele trouxe aqui para mim. Ele até trouxe um resuminho aqui de como que foi essas reuniões de hoje, mas o que eu quero trazer aqui é pedir para ele traçar um perfil desse candidato que eu fiz a entrevista hoje. Então, eu vou pegar aqui, quando eu passo o mouse em cima desse eu quero perguntar sobre isso. Então, eu vou clicar aqui em cima, ele já vai trazer aqui as informações da entrevista do Alex, e eu vou pedir para ele traçar um perfil desse candidato. Então, coloquei aqui e vou pedir para ele traçar esse perfil. Então, ele já traçou aqui o perfil do Alex, que é o primeiro candidato. Agora, eu vou pedir para ele traçar o perfil da Megan. Fiz a mesma coisa que eu fiz no Alex e vou pedir para ele traçar um perfil desse candidato. Então, pronto. Ele já fez os 2 perfis de candidatos aqui, tanto o do Alex quanto o da Megan. Então, agora que eu tenho essas 2 análises aqui que ele trouxe para mim, eu quero que ele me ajude a comparar, né, esses 2 candidatos e me fale qual que seria o melhor candidato para essa vaga que a gente está procurando. Então, eu vou colocar aqui para ele me ajudar a redigir uma análise dos perfis desses 2 candidatos e concluindo qual deles seria melhor para a vaga de recepcionista da escola de idiomas. Então, eu vou pedir para ele fazer isso e vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai trazer para a gente. Quais desses 2 candidatos
seria a melhor opção. Lembrando que você poderia fazer essa análise com mais candidatos, não necessariamente com 2. Aqui a gente tem 2 opções, então ele vai trazer aqui a análise dos 2 candidatos. Então, ele já está escrevendo aqui para a gente. Então, olha só que interessante. Ele trouxe novamente uma base, né, dessas informações que ele coletou nas 2 entrevistas. Lembrando, as 2 entrevistas tiveram transcrições, então ele consegue analisar após a entrevista ter finalizado. Então, ele trouxe quais que são as habilidades do Alex e como ele foi, né, nas suas respostas. Também trouxe as habilidades da Meg, como que ela foi nas respostas. E a conclusão dele é que, considerando os aspectos de comunicação, experiência e habilidade, o Alex parece ser o candidato mais adequado para a vaga. Só esse pequeno exemplo que eu trouxe aqui para vocês de como que você conseguiria utilizar o Copilot numa contratação, né, utilizando ele para analisar coisas que você teria que analisar manualmente, ou você teria que realmente anotar essas informações e depois você mesmo analisar as respostas para você chegar no fim em alguma conclusão em de qual candidato que seria a melhor opção para essa vaga. Agora que a gente finalizou a nossa análise, eu vou poder avisar o Alex que ele foi o escolhido para essa vaga. Então, a gente vai lá para o Outlook e vamos utilizar o Copilot dentro do Outlook para redigir esse e-mail comunicando ele dessa vaga que ele foi escolhido. Depois de fazer a entrevista e de já ter escolhido qual é o candidato que vai ser contratado, é hora de você enviar um e-mail de contratação para esse candidato. Então, para isso, eu abri aqui o Outlook e nós vamos utilizar o Copilot dentro do Outlook para poder enviar esse e-mail para o candidato que foi selecionado. Então, nós vamos ver aqui novo e-mail e aqui embaixo nós vamos escrever com o Copilot. Para você poder começar a escrever com o Copilot, você coloca uma barra e vai selecionar aqui, ó, rascunho com o Copilot. E ele já vai abrir a janelinha do Copilot para você e você vai fazer a mesma coisa que a gente fez no Word. Você vai explicar para ele como que você quer que esse e-mail seja enviado. Então, eu vou colocar aqui. Então, coloquei aqui uma breve descrição de como que eu gostaria que esse e-mail funcionasse. Então, eu coloquei como que eu quero que ele escreva e vou pedir para ele gerar. Prontinho. Ele criou um resumo, claro, né? Ele criou esse rascunho do e-mail de contratação. Então, você precisa ler esse e-mail de qualquer maneira. Então, aqui, você viu que ele criou um e-mail grande, né? Explicando as responsabilidades e etc. Você pode para ele alterar também como que ele escreve aqui. Então, se você clicar aqui na editar, você consegue tornar esse e-mail mais longo, tornar o e-mail mais curto, fazer com que pareça mais formal, mais direto, mais casual. Então, aqui, como é uma escola de inglês, eu acho que se ele for mais curto, pode ser interessante. Pronto, ele deixou mais curto o nosso e-mail. Eu também acho que se parecer mais casual, também pode ficar interessante. Pronto. Ele criou um e-mail curto, casual, com as informações que eu pedi, e agora sim eu posso pedir para ele manter. Lembrando que você não perde nenhum dos e-mails que você fez, tá? A mesma coisa que eu fiz lá no Word, ele aparece aqui, ó, 3 de 3. Então, se você pedir para ele fazer outro, ele não vai perder, tá aqui, ó. O segundo que eu pedi para ele fazer tá aqui, e o primeiro, que foi aquele que ele colocou todas as informações, que eu pedi para ser mais curto, tá aqui também. Você pode escolher depois e pedir para ele gerar outros. Tipo, eu não gostei desse aqui, mas eu queria casual mais longo. Aí você vai adaptando e depois você consegue manter qual você achar melhor, tá? Então aqui eu vou manter a última opção. Vou clicar aqui, pronto. Ele já colocou aqui no meu e-mail. Aí eu vou fazer minhas alterações. Fiz aqui as alterações porque ele traz tudo junto, né? Então, coloquei aqui uma forma melhor de ler. E aí, eu falei para o nosso candidato que ele vai ter um pequeno treinamento, né, começando ali, tal hora, tal dia, para melhor atender os nossos alunos da escola de inglês. Então, como que eu vou fazer? Eu vou lá para o PowerPoint e vou pedir para o PowerPoint criar esse treinamento para mim, porque eu não tenho ainda. Então, nós vamos utilizar o Copilot dentro do PowerPoint também. Abri aqui meu PowerPoint e agora sim,
nós vamos clicar aqui no Copilot e vamos pedir para ele criar uma apresentação, né, de um pequeno treinamento com dicas e sugestões de como ser um bom recepcionista de uma escola de inglês. Pronto, fiz aqui o meu prompt, então eu pedi para ele criar uma apresentação sobre como ser uma boa recepcionista da escola de idiomas e adicionar um slide sobre boas práticas em uma recepção. Ou seja, quando eu coloquei aqui, ó, adicione um slide sobre, ele já deixou até menorzinho, porque eu fiz um prompt que ele deixa aqui como sugestão. Então, ele já indica para mim que ele está entendendo exatamente o que eu estou pedindo. Então, vou dar um enter e vamos ver o que ele vai trazer para nós. Quando é criado um slide, né, uma apresentação no PowerPoint, o Copilot ele demora um pouco mais para criar, porque são, né, criação de slides, fotos, então ele demora um pouquinho mais, mas é só aguardar que ele cria assim para você. Então prontinho, ele trouxe aqui uma apresentação dentro do PowerPoint de um pequeno treinamento para uma recepção de escola de idiomas. Então com isso o que eu quis mostrar, né, com essa criação aqui, não necessariamente que ele vai fazer um treinamento para uma recepção, mas que você consegue otimizar o seu tempo trazendo já uma apresentação pré-pronta, onde você vai trocar ali, talvez o design, você pode trocar o design aqui da sua apresentação, você não precisa se prender ao design que ele traz, você pode trocar as imagens, então é um trabalho a menos de você ficar ali criando o design, as imagens, onde você vai colocar, enfim. Ele já traz aqui num padrão e você consegue fazer as suas edições. Com isso, você otimiza o seu dia, o seu tempo, tá? E é claro que após, por exemplo, esse treinamento que é feito, você pode reutilizar o Copilot dentro do Teams para o Copilot fazer a análise sobre essa colaboração do candidato dentro desse treinamento, como, por exemplo, você pode usar o Copilot para isso. Então, para resumir aqui, como que o Copilot pode ser útil dentro do departamento de RH, eu tenho aqui todos os passos que eu fiz nesse vídeo, um a um, como que eu consegui utilizar o Copilot em cada uma desses passos, como que ele me auxiliou em cada momento desse fluxo de trabalho. Então, resumindo, dentro do Word, eu criei a descrição para o trabalho, utilizei um Copilot para poder analisar os meus currículos, utilizei o Copilot dentro do Loop para criar as minhas perguntas, depois eu pedi para o Copilot analisar os meus candidatos durante a entrevista, após a entrevista eu pedi para o Copilot criar um e-mail contratando a pessoa selecionada e, por fim, utilizei o Copilot para criar um material dentro do PowerPoint para esse novo candidato. Então é assim que a gente conseguiria utilizar o Copilot em todas essas áreas aqui que eu mostrei para vocês e aumentando a produtividade do dia a dia, nesse caso aqui do RH. Então no vídeo de hoje eu mostrei para vocês como que a gente utiliza o Copilot para realizar tarefas no dia a dia e aqui no caso num cenário de RH. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui pra gente se inscrever no canal. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra vocês que também estão super legais. Tchau!